Olá, então, bom dia, pessoal. Começando então nossa aula de hoje. A gente vai ficar observando ainda algumas pessoas entrarem. Hoje eu quero falar duas coisas basicamente para vocês. Um é o contexto do software livre no Brasil e no mundo, né? Lembrar bem telegraficamente a história, né, um pouquinho de quando surgiu ali, a gente já comentou, e explicar para vocês principalmente o uso governamental do software livre. Então, vou começar por essa parte primeiro. Queria primeiro que vocês comentassem, né? Vou falar um pouquinho. Vocês sabem que o software livre ele é bastante usado, estimulado pelos governos, né? No Brasil, no nível federal, estadual e municipal. E por que vocês acham que ele é muito estimulado para uso no governo especificamente? Se quiserem, pode ir falando no chat também. Então, essa é a primeira pergunta para a gente debater. Por que os governos, né, nos níveis estadual, municipal, federal, eles utilizam e eles querem utilizar e difundir, né, a utilização de software livre? Eu acho que por eles ter bastante gente que entende do assunto, então eu acredito que eles podem fazer modificações nas áreas que eles quiserem, fazer outros tipos de uso deles. Maravilha. Essa certamente é uma das coisas, né? É dos pontos principais. Quem adiciona mais a fala do Zabala? Vamos lá, pessoal, vamos nos animar para comentar. Vou chamar então. Então, Floriano, o que é que você comenta? Então, professor, você pode Oi? repetir de novo a pergunta? Por que você acha que... eu acho que tem um aparelho TV, alguma coisa ligada aí. Em mim? Comigo? Você pode diminuir a TV aí, desligar a TV? Sim, posso sim, peraí. Acho que já, professor. Pronto. Bom, por que você acha que... Eu estava falando no início, né, no contexto, no Brasil principalmente, o software livre ele é muito usado, estimulado pelos governos, seja no federal, estadual, municipal. Sim. E por que o Zabala ele falou? Porque tem pessoas especializadas que podem fazer modificações nos softwares, né, e para melhor utilizar. Além disso, esse é um ponto muito importante que ele falou. Além disso, por que você acha também o governo se interessa em utilizar software livre? Além pelo fato que o Zabala falou, né, que especialistas podem modificar, de eles também poder usar esse software para ajudar nas ações do governo, como aprendizagem, essas coisas, sabe? Beleza, também. Vou chamar mais outra pessoa. Então, Juliana Ribeiro, por que você acha também mais um item? Porque o governo utiliza software livre e quer utilizar, né? Eu acho que pelas questões mesmo, tipo, meio que o Zabala falou também, que permite editar e melhorar os aplicativos, né, do governo, que utilizam muito, tem vários órgãos, e acho que se relaciona mais a isso. E mais alguma coisa ou só isso mesmo? E que eu consegui, assim, analisar só isso. Então, tá bom. Obrigadão, viu, pela participação. Juliano. O que é que você acha, Juliano? Oi.
Por que que tudo bem, Juliano? Por que que você acha que o governo se interessa bastante em utilizar o software livre? Não, pode escrever que eu estou vendo no chat. Pode digitar. Por enquanto, enquanto você está digitando, Juliano, eu vou. Opa, Rodrigo, maravilha, Rodrigo. Beleza. Laís. Bassan, por que que os governos se interessam em utilizar software livre? Viu, Bassan? Maravilha. Então, chegou numa resposta que é interessante aqui do Rodrigo Marcelo. Todas as respostas estão válidas, de tudo que vocês comentaram. Inclusive essa de economia de dinheiro. Por exemplo, vocês imaginem que numa escola, né? Quando eu compro computador, tudo bem, normalmente já vem o Windows instalado no computador, né? Na maioria dos casos, quando eu compro um computador, o Windows já vem junto e ele já está incluso no preço. Porém, nem sempre, para dizer, na verdade, na maioria dos casos, eu não tenho instalado com ele o pacote Office, né? Office da Microsoft, que aí seria adicionar ao valor desses computadores comprados mais o valor do Office. Então, existem órgãos que eles vão comprar o computador e vão utilizar como pacote Office, todos os outros softwares, com exceção do sistema operacional, como software livres, que podem ser instalados no Windows. E existem órgãos, são poucos, mas existem órgãos que vão mais a fundo e eles instalam mesmo ou compram um computador já com Linux. Por quê? Porque existe um desconto aí, né? Você tira o valor da licença. Então, o computador, nesse sentido, deveria ficar bastante mais barato. Na verdade, a gente observa que não fica bastante mais barato. Fica só um pouquinho, mas é até meio que irrelevante. E aí, os órgãos públicos, normalmente, eles sentem também a mesma resistência de qualquer lugar das pessoas utilizarem o Linux, embora que hoje seja bem melhor utilizar o Linux do que já foi no passado, mas ainda assim as pessoas estão tão acostumadas em suas casas, quando compram seus computadores ao Windows, que preferem utilizar o Windows também no trabalho. Sejam funcionários públicos, né? E aí o seguinte, normalmente nos servidores, né, lá na infraestrutura a gente vai ver muito Linux, tá? Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que existem muitos servidores, serviços que vão estar instalados em plataforma Linux e que vai ver, seja em algum órgão, alguma empresa, softwares livres também sendo utilizados para outros propósitos específicos, né? Por que eu abri falando sobre isso especificamente? É porque lá no começo, lá em 1995, 96, 97 e até 98, o começo dessa discussão no Brasil, na década de 90, a respeito de software livre, ele se baseou bastante, além de movimentos naturais, né, dos desenvolvedores, da academia, né, das universidades, ele também recebeu um apoio muito forte do setor público, tá? Já desde sempre. Por quê? Porque esperava-se ter uma redução de custo com equipamentos de informática, né? Uma redução de custo com software, que no futuro sonhava-se que todos os computadores nas escolas eles rodariam com Linux e com o LibreOffice, por exemplo, com coisas desse tipo.
Na verdade, a gente viu que não foi bem assim, né? Não, essa primeira onda que esperava-se que utilizar os softwares mais rápidos, né, mais simples, ela não prosperou tão bem. E a partir daí veio, então, uma segunda onda, que foi a partir da infraestrutura e de softwares que começavam a apoiar a utilização de, por exemplo, websites, né, serviços web e coisas que eles poderiam utilizar sem precisar comprar uma licença nova ou fazer um grande contrato com uma empresa para utilizar, como, por exemplo, um site de um portal ou alguma coisa desse tipo. Então, na administração, no começo, acreditou que poderia com um software mais simples, que estaria no PC, viu que não foi bem assim, mas aí surfou nessa segunda onda com softwares mais específicos, mas que ela poderia utilizar, instalar, para poder, então, pelo menos não gastar tanto com informática. Em relação a hoje, tá, já 2021, né, a gente já está mais ou menos numa terceira onda, que é o quê? Já faz mais ou menos uns 5, 6 anos que no Brasil começou um movimento até bem interessante, bem forte, que se chama DevOps, né? Que é a mistura de desenvolvedores com operadores de serviços, de infraestrutura. Normalmente, a informática dentro de uma empresa ou de um órgão, ela se divide normalmente em 2 ou 3 partes. Normalmente, quais são essas partes? Quem lida com a parte de desenvolvimento de software, com questões específicas de software, e quem lida com infraestrutura, com questões específicas em relação aos servidores. Deixa eu só ver aqui uma mensagem que tem uma pessoa desesperada. Viu? E aí o que é que acontece? E aí, na verdade, o que aconteceu é que hoje em dia, por exemplo, se você quiser subir um serviço de banco de dados, se você quiser subir um serviço web, qualquer um, você tem ferramentas, né, de container, inclusive, que eu vou explicar daqui a um minutinho, para vocês, muito mais fáceis e práticas de você colocar para funcionar. Então, eu não sei até que ponto vocês, nas disciplinas outras, né, vocês já estudaram os princípios de funcionamento de rede, servidores de serviços, né? Quão bem vocês estão nessas aí? Vocês, nas outras aulas, vocês já viram? Quem pode me informar sobre isso? Muito pouco, professor. Tá. Então, basicamente, como é que funciona um sistema de processamento de dados, né? Como é que funciona um data center numa empresa ou num órgão público? Bom, basicamente, você tem um conjunto de computadores que são específicos para aquela função, ou seja, eles não são o microcomputador normal da gente, tá? Esse que a gente usa para fazer as atividades de casa, o notebook, tá? O celular. Ele é um computador maior, grande, com uma grande capacidade de armazenamento, uma grande capacidade de processamento e uma grande capacidade de conectividade de rede. Normalmente com vários núcleos de processamento, vários processadores, vários HDs, vamos dizer assim, que é num storage, que a gente chama. E aí hoje em dia você virtualiza isso tudo e você cria várias máquinas virtuais normalmente. Pode ser ainda máquina física, mas normalmente hoje em dia a gente já divide em máquinas virtuais. Então vamos dizer, eu compro 10 servidores, né? Esses servidores são físicos, mas quando eu coloco lá e ligo na minha rede, sobre ele eu instalo uma aplicação, um software, que vai virtualizar e eu posso criar em cima desses 10 servidores, eu posso criar, na verdade, vamos dizer, 20, 30, 100. Então,
vão funcionar como computadores virtuais em cima desses computadores físicos. E aí, com isso, eu vou formar meu parque, né, meu conjunto de serviços do que seja. Serviços web, serviços de software, serviços de banco de dados, serviços de rede. E aí, normalmente, a utilização desse serviço é muito forte com software livre. Eu vou citar um software para vocês específico, que se chama Docker, tá? Mas existem outros, né? Por exemplo, no caso da Microsoft, já na versão do Windows Server mais recente, ele também tem um sistema de container, né? Assim como nas versões das máquinas virtuais Microsoft, também, dos produtos Microsoft, que são os Hyper-Vs, né? O Hyper-V ele também tem essa questão toda, junto com o Hyper-V nos servidores novos, que tem a questão de virtualização e de container. Eu vou aqui mostrar para vocês, rapidinho aqui, apresentar uma tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vocês conseguem ver essa imagem, pessoal? Tá direitinho aí na tela de vocês? Tá. Sim, professor. Sim. Sim, né? Então, ó, vocês vão ver o símbolo do Docker, tá? O Docker é essa baleiazinha aqui, ó, carregando nela como se ela fosse um barco bem grandão, carregando containers nela, né? Ó. E o que significa isso? O que são esses containers? Normalmente, ó, você precisa ter, deixa eu ver aqui se ele dá um exemplo. Pega um exemplo melhor aqui. Você pode ter aqui, ó. Não, tentar pegar um melhor ainda para explicar a estrutura de uma rede. Aqui, ó. Normalmente o que você tem numa rede, normalmente o que você tem numa rede são várias aplicações instaladas no kernel de um sistema operacional, né, ou num sistema operacional que tem um hardware. Só que normalmente tudo isso não tem essa separação aqui, ó, onde está escrito container. Então, normalmente, se você pegar um servidor e quer instalar essa aplicação e essa, você vai e instala ela diretamente no sistema operacional. Assim como no seu computador. Você quer instalar o Word, você quer instalar o Excel, você quer instalar o GIMP lá, ou o Photoshop, você vai instalar no seu computador. Porém, quando você cria um sistema de container, tá? Você pega e você virtualiza mais ou menos, tá? Ele é um conceito junto, né, com virtualização, embora que ele não seja completamente o conceito de virtualização, mas ele pega e separa um pedaço, tá certo, de acesso a esse sistema operacional, só que ele está encapsulado. O que significa encapsulado? É como se ele estivesse dentro de uma caixa, sem enxergar o que está do lado de fora, a não ser que você faça com que ele enxergue o que você precisa, e aí a sua aplicação fica separada das outras, para que ela não tenha problemas de, por exemplo, bibliotecas que uma aplicação utiliza, e aquela aplicação utiliza a versão 10, enquanto essa utiliza a 9. E aí isso faz com que uma tenha incompatibilidade com a outra. Então, para não haver incompatibilidade, então você encapsula, você encaixota o serviço, a aplicação dentro desses containers. Então, essa aplicação, né, essa ferramenta chamada Docker, que faz isso aqui, é o que permite com que a gente veja vários serviços virtuais na internet funcionando numa mesma estrutura, no mesmo data center, mas vários, né, milhares de serviços. É porque se conseguiu chegar a esse ponto de containerizar, tá? E essas aplicações como o Docker, como Proxmox, vários serviços de infraestrutura, que eu vou pincelar um pouquinho no próximo semestre para vocês, alguns deles, todos eles são software livres.
Então, quando começou essa terceira onda agora, mais recente, o software livre ele ganhou ainda mais força, né? Ele já tinha a força e a simpatia de várias pessoas, mas para o público em geral, para o uso prático em geral, até mesmo em TI, as pessoas tinham algumas ponderações, né? Dizia, olha, hoje eu tenho um serviço que eu posso ter de servidor da Microsoft, por exemplo, e, entretanto, eu tenho esse serviço custando bastante, mas que ele me deixa ali tranquilo em relação a suporte. Né? Eu tenho suporte da Microsoft ali o tempo todo. E aí o que a gente observou é que quando, nesses últimos 10 anos, e nos 5 anos especificamente, com o surgimento dessa terceira onda, onde a infraestrutura ficou mais avançada, né, com esses novos softwares, o suporte que você tem conseguido como serviços de empresas, ele também se especializou muito, mais do que já era, né? Então, com isso, isso que a gente falava em relação a essa dicotomia que a gente falava do software proprietário, tipo Microsoft, que é muito bom o software e também o suporte, e se eu for comprar um software livre, eu não tenho suporte, tenho que contar com uma comunidade que não vai me responder na hora, que não tem obrigação nenhuma de me responder, isso tudo ele mudou bastante nos últimos anos. Então, esse contexto, ele hoje em dia a gente tem, por isso que eu falei para vocês que a Microsoft, por exemplo, é a maior investidora em software livre. Por quê? Porque ela viu amadurecer essa indústria e ela se beneficiou muito também da indústria de software livre. Então, a união dos dois, hoje em dia, né, de software proprietário e software livre também, ela trouxe, na verdade, a esse ponto, a esse nível de maturidade que a gente tem hoje no software livre. Lógico, como um movimento orgânico, um movimento que tem pessoas, existem sempre problemas, porque tem pessoas que não vão se acertar com outras pessoas, ou seja, tem pessoas que não vão concordar com aquilo que você está fazendo, é o mundo livre, né? Então, dentro desse mundo de software livre, existem interesses de usuário comum, que ele quer basicamente o quê? Utilizar o software livre de forma gratuita, utilizando ferramentas equivalentes àquelas ferramentas pagas, que são caras e ele, naquele momento, não pode comprar, ou não tem dinheiro para comprar. Esse é o usuário comum. Você tem usuários governamentais, que o quê? Que podem modificar tudo aquilo que vocês falaram, né? Podem modificar, eles podem economizar, porque se o software é livre e gratuito, quando acontece de ser as duas coisas, você vai pagar somente pelos serviços de configuração, ou pagar para treinamentos para a sua equipe, né, para seu staff, para a sua equipe, para que ela seja bem treinada e consiga configurar também. Então, você tem aí uma redução e uma estratégia de utilização de software livre que é interessante. Também você tem outros públicos, tá? Por exemplo, existe o público principalmente na formação dos comitês de software livre no Brasil e no mundo, você junta muitas pessoas de várias entidades para representar, né? E existe, então, aí, eu vou usar uma palavra meio feia nos dias de hoje, de Covid, mas existe a contaminação da parte técnica com a parte política também da história. Então, políticos se envolvem também na questão do software livre para defender alguns pontos. E aí, nos mais diversos espectros ideológicos, desde extrema esquerda até extrema direita, e no meio, a galera mais focada na coisa prática de querer resolver problemas, né? As pessoas mais de centro ali. Então, existe também isso, tá? Existe, além da parte técnica, da boa utilização do software livre, nessa parte de comitês, de defesa do movimento, existe, por ser um movimento social, um movimento de pessoas, vai existir diferenças políticas, vai existir tudo isso que a gente está vendo hoje acontecer no país. Então, cada um vai defender seu ponto, e aí resta para quem vai utilizar entender, ou não se, no meu caso, por exemplo, vai tentar não se envolver com essa parte política, ficar só na parte técnica mesmo, que é o que interessa, é o uso que traz benefício, né, quando traz. Então, esse é o contexto que o software livre está envolvido. Na comunidade acadêmica, basicamente,
ele é muito forte justamente porque o software livre ele permite a utilização em projetos sem ter que, com isso, você gastar grandes volumes na pesquisa, né? Especificamente na parte de licenciamento ou de licença de software. Então, você pode gastar com, seja uma viagem, com bolsa, para estudar em uma universidade, pode gastar com outras coisas no valor da sua pesquisa e não precisa investir muito em licenças de software, tá? Você pode investir até em treinamento para as pessoas, mas a parte de licenciamento fica, nesse caso, livre, né? Então, esse é o panorama geral do que acontece no Brasil e no mundo, tá? Baseado nisso tudo que eu digo para vocês, vocês acham que o uso de hoje para o futuro, baseado nessa evolução que eu falei, vocês acham que o uso de software livre ele vai aumentar, vai diminuir ou vai manter como ele está? Ele vai ficar do jeito que está até hoje? O que é que vocês acham? Pode botar no chat também, tá? Eu consigo ver a tela. Eu acho que vai aumentar, professor. É bem provável. A gente só vai ver isso daqui a um tempo, né? Vamos dizer, daqui a uns 5, 6 anos. Mas é bem provável aumentar, sim, tá? Por exemplo, no caso, você já vê aumentar, no caso, porque usa nos celulares, como muitos de vocês viram, que no caso o Android, por exemplo, ele é um Linux, na verdade, só que feita todas as modificações para se tornar um sistema operacional específico, né, para celular. Mas ele é basicamente a base de um Linux. Então, assim, quando você vê esses serviços todos se tornando cada vez mais utilizados e as pessoas vendo os benefícios e a qualidade do software livre, que ela aumenta bastante, é lógico, surgem muitos softwares ruins também, tá? Que, com dificuldade de usar, inseguros, tudo, mas surgem bastante softwares bons. Existe uma coisa também na comunidade de software livre que ela tem de certa forma, uma facilidade para você saber, em termos de segurança, se o seu software ele está adequado, ele está bom para usar sem, vamos dizer assim, ou mais prevenido de vírus, né? A gente sabe que não existe prevenção 100% contra vírus, porque ele normalmente ele faz uma checagem, antes de instalar, ele faz uma checagem de segurança para ver se aquele software ele é o software original mesmo que está lançado lá no site oficial, tá? Você lembra quando a gente falou de software livre para open source, né? Open source tem essas garantias, esse cuidado, por exemplo, de um consórcio que cuida da versão X do software GIMP, por exemplo. Então, quando eu baixo o GIMP no Linux, a gente vai ver isso bastante no semestre que vem, quando a gente fizer a instalação, ele faz uma checagem de segurança. Ele vai lá e vê se a identidade, né, se a chave de segurança do software é aquela mesmo, se ela não foi violada, né? Então, isso é uma garantia de que o seu software está seguro. Você pode pegar um vírus no seu sistema operacional Linux? Pode. Mas a quantidade de vírus desenvolvido para Linux é bem menor. Além de porque o vírus, a utilização, do Microsoft Windows é muito maior do que a do Linux, para computadores comuns, é lógico que vão desenvolver mais vírus para o Windows. Mas isso não quer dizer que não exista vírus para Linux. Existe, a diferença é que ele é em número menor porque ele se torna um alvo menor, tá? Em relação. Mas ele também pode ter vírus. Porém, essas checagens, né, de instalação, e por ser uma comunidade que ela é mais ligada no que ela está fazendo, a gente vai ver quando a gente for instalar software no software livre no Linux, no sistema operacional, a gente vai ver que ele não é uma operação tão trivial quanto aquele próximo do Windows. A gente vai ver que ao fazer a instalação, a gente vai ter um cuidado de olhar o que está acontecendo na tela, quais são as mensagens, o que é que está dando de erro para tentar corrigir. A gente vai ver que uma instalação no Linux não é, na maioria das vezes, né? Tem vezes que mas a maioria das vezes não é só clicar e botar para executar.
Normalmente você vai dar comandos, e vários comandos, não é um comando também só, na maioria das vezes. Vai precisar dar 4, 5 comandos no mínimo ali. Então vocês vão ver que são essas coisas que levam as pessoas a ficar mais atentas no Linux quando elas instalam um software, tá? Então essa é a primeira parte. Eu queria agora que vocês levantassem as dúvidas, questões, nesse momento, para a gente poder passar para outra parte, que é a instalação do VirtualBox. Então, podem lançar aí suas dúvidas para a gente debater. Pode falar, Camille. Camille, quando você falou, a gente não ouviu, tá? Veio um som muito estranho. Mas quer digitar no chat? Viu, Camille? Faustino? Ih, travou tudo. Oi? Pessoal, vocês ainda estão comigo? Me escutam? Sim. Sim, né? Sim. Sim, tá audível. Ah, tá. Sim. Viu, Camille? Não, mas quando você fala, fica meio... para que serve o container? Viu? Tá, beleza. Olha só, o container, ele é como se você pegasse e você imagina uma coisa. Eu preciso enxergar um computador para poder instalar um software, ok? O software, eu preciso instalar ele no sistema operacional para ele poder funcionar. Vocês veem que não vai existir software funcionando sem um sistema operacional. Porém, tá? Para eu poder... É porque o que congelou aqui foi minha câmera, na verdade, né? O que acontece é que o software, normalmente, ele... quando você instala ele no sistema operacional normal, ele vai instalado junto com vários outros softwares. E isso, você não consegue ter, normalmente, um isolamento, né, desse software em relação ao outro. Por quê? Porque eles vão enxergar as mesmas bibliotecas, quando eles compartilham bibliotecas. Então, se uma biblioteca, por exemplo, um exemplo clássico, se você instala um software A e ele usa a biblioteca 1, e essa biblioteca tem a versão 0.2, por exemplo, vem um outro software que você vai instalar, e ele é mais novo. E aquela biblioteca, para ele, não serve, ele precisa de uma biblioteca mais atualizada. Aí ele vai lá, remove a antiga e bota uma mais nova. Só que nessa biblioteca nova, ele deixa de funcionar a compatibilidade com o primeiro software A. Então você agora tem o software B funcionando com a biblioteca nova, e o software A parou de funcionar porque perdeu configuração. Então é esse tipo de coisa que leva normalmente vocês, como técnicos e os analistas de sistemas também, a ficarem doidos ali, tentando consertar um monte de software juntos, e um não quer funcionar direito com o outro. Então, para evitar isso, você precisa fazer uma separação, um isolamento, né? E esse isolamento, normalmente, quando surgiu, então, antes, quando não existia nada, não existia máquina virtual, você fazia basicamente comprando outro servidor, ou seja, você tinha um servidor e pensa como se fosse um computador. Você já tem um computador. Se eu coloco os dois softwares que eu preciso funcionando, um não se bica com o outro, não funciona, então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar outro computador físico, botar do lado, vai ficar com 2 agora, o outro com muito pouco processamento, mas só para usar aquele software que não funcionou junto com o outro, e aí eu estou gastando basicamente muito dinheiro para pouca utilização. Então, observando isso, com o tempo, desenvolveram já as máquinas virtuais, o que é que ela faz, né? Ela permite que em um computador só eu instale 2 sistemas operacionais
Ou seja, eu instalo como se fosse, eu transformo um computador em dois computadores separados, só que são dois computadores virtuais. E aí esses computadores eles vão funcionar cada um com seu software. O problema disso é que cada vez que eu instalo uma máquina virtual em um computador, eu preciso instalar um novo sistema operacional, que é grande, um sistema operacional, né, com todas as suas bibliotecas, tudo, e isso consome muito espaço, muito armazenamento. Então, observando isso, a próxima evolução foi criar o container. Qual é a diferença? O container, você pode utilizar ele até mesmo dentro de uma máquina virtual ou de um computador comum, que não seja virtualizado, né, só um computador físico, e aí ele vai permitir que você enxergue como duas seções separadas do computador, como se fossem dois computadores diferentes, só que utilizando o mesmo núcleo do sistema operacional. Ele não precisa de uma instalação nova de sistema operacional. Ele só vai precisar de arquivos novos que você precisa só para aquele container. Então, só para você entender em termos de tamanho, se para cada máquina virtual eu precisasse de 20 gigabytes para instalar o sistema operacional, mais o software que eu queria, no container você vai precisar instalar somente o software adicional. E aí você vai instalar no máximo 300, 800, 1 GB, 2 no máximo, em vez de instalar 20. Então o container ele permite que você cresça a quantidade de serviço em máquinas separadas, né, como se fossem máquinas separadas, só que com um acréscimo pequeno de tamanho de armazenamento. Isso consome muito menos recursos e permite que você utilize muito mais o seu recurso, né, o seu computador físico, do que somente com a máquina virtual. Eu não sei se me fiz entender completamente, Camille, mas você entendeu o que eu quis dizer com essa explicação? Sim, né? Então, basicamente é isso. É para isso que serve o container, né? E aí o Docker, aquele da baleiazinha que eu estava mostrando, ele é um software muito famoso hoje em dia, utilizado pela TI, tá? Bastante para poder levantar esse serviço. Quando você pega os servidores do Google, até mesmo da AWS, da Amazon, lá dentro eles têm softwares que, se não for o Docker, é similar ao Docker, tá? O Docker, inclusive, foi desenvolvido lá em conjunto com o pessoal da Google. Bom, pessoal, se alguém tem dúvida em relação a essa parte mais do contexto do software livre, digam sim ou não aí no Eu entendi muito bem. Entendeu, né? Beleza. Professor, Oi. tenho uma dúvida. A gente vai precisar usar isso de ter 2 computadores, né, nos nossos? Tipo, a gente vai ter que fazer isso porque eu não tenho Linux, Então, nem nada do tipo. então, Só uso Windows. Então, é justamente agora que eu vou mostrar a vocês como instalar o VirtualBox para poder instalar o Linux dentro do Windows sem precisar desinstalar o seu Windows ou mexer no seu Windows. Entendeu? Entendi. Então a gente vai usar isso durante o semestre, né? Durante o próximo semestre. Que hoje termina a nossa aula aqui, né, nesse semestre, porque termina o módulo. Aí vai ter no máximo recuperação na sexta que vem. Mas a gente termina essa parte que foi um pouquinho prática, mas mais teórica, né? Não, quase toda teórica. E aí a parte do semestre que vem vai ser quase toda prática. Ok, entendi. Tá Obrigada. bom? Instalando softwares em Linux, utilizando, e aí vendo os outros conceitos. Aí se quiser só baixar a mão, tá bom, Cici? Viu, Juliano? Mas eu acho que você consegue instalar o VirtualBox. Faça o seguinte, Juliano, a gente vê alguma outra condição, tá? Mas inicialmente o que eu vou te pedir é tentar instalar. Se não der certo, aí a gente vê outra situação, tá bom? Mas vou pedir primeiro para você tentar. Então, ó, vou passar então a explicar, pessoal, o que é o VirtualBox, tá? Então, ó,
Vou jogar ele para cá, nessa tela aqui. Opa. Professor, Oi? esse VirtualBox tem como instalar no celular? Não. Tá? Quem estiver utilizando celular, a gente vai ver no começo da primeira aula lá do próximo semestre, eu vou mostrar ferramentas que vão simular um Linux dentro do celular, do Android, tá bom? Aí, qual é a diferença só? Qual é o problema? É que você vai ver que você vai ter um problema de você tentar instalar um software livre lá, tá? Mas você vai poder simular os comandos. Só que ele não vai deixar instalar, na verdade. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Deixa eu só abrir uma outra janelinha aqui para mostrar a vocês VirtualBox. Se vocês acessarem esse site aqui, ó, virtualbox.org, tá? Barra, aí tem wiki, né? Barra downloads. Ou eu vou voltar aqui no Google. Se você botar aqui, ó, VirtualBox Download, por exemplo, pode ser VirtualBox Download. Vai vir esse primeiro site aqui, ó, que é virtualbox.org /wiki/download. Então, quando você clicar nele, ele vai vir para essa tela. Você vai poder instalar ele para alguns sistemas operacionais, como, por exemplo, os que são Windows, os que são OS, né, que é, nesse caso aqui, principalmente, para quem tem Mac OS da Apple, e as distribuições de Linux e Solaris, tá? No caso de vocês vão clicar nesse primeiro aqui, ó, que é o Windows Hosts. E aí vai ser uma instalação padrão, que eu deixei lá no Ava. Se vocês acessarem no Ava, vocês vão ver que tem um vídeo lá ensinando nesse momento a fazer essa instalação. Depois de fazer a instalação todinha, e aí eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo lá no Ava. Se der tempo, na nossa aula a gente pode até... Eu passo o vídeo aqui. Mas aí o que basicamente vai acontecer é que depois de instalar, você vai abrir o software e o software tem essa cara aqui, ó. Esse é o VirtualBox, tá? Então, ó, o que é que ele tem aqui, ó? Ele tem alguns botões, vocês conseguem enxergar direitinho tudo que está na página? É porque aqui, pessoal, especificamente eu não consigo mudar a tela para ele ampliar um pouco aqui, não. Eu espero que vocês estejam vendo bem. Vocês conseguem enxergar bem? Deu zoom, né, Juliano? Consegue ver, né? Então, mas basicamente o que é que ele tem aqui, ó? Esse aqui é um sistema gerenciador de máquinas virtuais. Ou seja, você permite que você suba máquinas virtuais nesse software. Então, ó, eu vou pegar aqui e vou dizer a vocês o que é que a gente precisa primeiro para poder instalar um Linux, tá? A primeira coisa para instalar um Linux é que você precisa vir aqui, ó. Você precisa vir numa página lá e fazer o download do Linux. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Onde é que a gente faz o download do Linux. Então, ó, você vem aqui e bota Linux. Vou pedir que vocês baixem o Ubuntu, que é o mais utilizado hoje em dia, e download. Então, ó, tá vendo aqui, ó, Get Ubuntu. Get Ubuntu, você clica aqui e a partir daqui ele vai ter algumas opções de download. Tá vendo, ó? Então vocês vão aqui, ó, Ubuntu Desktop, que é o que a gente quer. Clica nele. E aí você vai ter algumas versões aqui que ele vai dizer, ó. Vocês vão baixar
tem, acho que 3 tipos aqui, 2 tipos. Vocês vão baixar essa aqui, ó. Então, vocês só vão clicar aqui, ó. E aí ele vai iniciar o download. Tá, ó, iniciou o download. Eu vou parar esse download aqui, porque esse download ele vai durar 3 GB, tá? Então, fechei ali, mas são 3 GB, então isso aí demora pra caramba para baixar. É de um dia para o outro. Baixando ele, ele vai ficar no seu computador, normalmente, num arquivo chamado ISO, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o arquivo. Filtrar aqui por tipo. Só um minuto, pessoal, deixa eu só achar aqui, ó. Pronto. Eu vou mostrar na tela aqui, ó. Então, tá vendo aqui esse arquivo, ó? Ubuntu. Ele aqui tá na minha pasta de downloads, ó. Ubuntu 20.04.iso, ó. Então, ó, ele tem 2.8 GB. Tá vendo, ó? Então, você faz o download, eu fiz o download, deixei ele aqui mesmo na pasta download. Depois eu transfiro ele para um lugar. E aí, feito isso, tendo baixado, você vai vir aqui, ó, e vai criar uma nova máquina virtual. Quando você clicar em nova máquina virtual, você vai... Aí algumas dicas, né? Por exemplo, se você clicar aqui, ó, e digitar Linux, ele já vai preparar aqui, ó, um ambiente para fazer já para uma máquina virtual Linux, que ele já conhece as configurações básicas. Eu já vou digitar uma chamada Ubuntu, porque já é uma máquina, ó, que ele conhece. Eu aqui estou colocando 64 bits, pessoal, porque eu sei que para mim vai dar certo, vai funcionar. Se não der certo para você, no seu computador não tiver 64 bits, aí vai ser uma coisinha mais complicada, mas para não fazer a configuração, vocês podem vir e mudar para um Ubuntu de 32 bits. É só você se ligar de que se você vai fazer para 32 bits, na hora de baixar o Ubuntu lá, ao invés de baixar para 64 bits, você vai baixar para 32, tá? Então, eu, como baixei para 64, já sei que vai dar certo, no meu caso, então vou manter do jeito que está. Então, vou chamar aqui aula 2. Então, ó, dei o nome, tá vendo aqui, ó, o nome da máquina virtual, vai se chamar Ubuntu aula 2, ele vai ficar guardado aqui, ó, na minha pasta home, Renato VirtualBox, VMs, que são as máquinas virtuais, ela é do tipo Linux, e a versão é para um Ubuntu 64 bits. Dou um próximo, ele vai me dizer quanto de memória eu posso dar para essa máquina virtual. Ele sugere aqui 1 GB, eu vou colocar mais, que é para poder demonstrar para vocês com uma velocidade melhor, então vou botar 8 GB para ela. Note que tem um máximo, no meu caso, no meu computador eu tenho 16 GB, mas é bom você não ultrapassar o máximo aqui, já que você vai compartilhar a memória, né, com o teu micro físico que você está usando e mais com a máquina virtual. Então, você vai em próximo, aí ele diz, ó, eu crio um disco rígido virtual
que é essa segunda opção, ok. Cria ele porque ele não existe, então a gente vai criar ele. Aí ele diz aqui, ó, que tipo de disco rígido você quer? Um disco virtual? Um disco virtual de máquina? Não. Eu quero que seja um VDI mesmo. Um VDI que a gente chama, né? Que é VirtualBox, ó, Disk Image. Tá? VDI. E aí eu quero que seja dinamicamente alocado o tamanho do meu disco? Sim. Eu quero que seja dinamicamente alocado, porque se eu colocar de tamanho fixo, e eu vou precisar de 20 GB ali, ele já vai criar um espaço no meu HD de 20 GB. E eu não quero isso. Eu quero que ele seja dinamicamente alocado, por quê? Porque ele vai aumentar de acordo com o que eu precisar. Então, se no início eu estou precisando somente vamos dizer, de 3 GB, ele vai criar inicialmente 3 GB. Então, só vai ocupar 3 GB no meu computador. Não vai ocupar já os 20, tá? Então, por isso que é muito importante deixar o dinamicamente alocado. Aqui, ó, eu vou pedir, eu já sei que é dinamicamente alocado, né? Então, quanto é que eu posso criar? Então, ele sugere 10, eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu sei que é melhor 20 GB, tá? E dou um criar. Não se preocupem, porque inicialmente ele não vai criar com os 20 GB, somente está dinamicamente alocado. Então, observem só que agora eu já tenho um computador chamado Ubuntu Aula 2. Esse computador agora, eu posso vir aqui para ver, ó, as configurações dele. Então, selecionado, clico em configurações e vejo quais são as configurações gerais, né? Então, ó, nas configurações gerais ele tem um nome, aquilo que a gente já viu lá. Basicamente aqui eu não vou modificar nada, tá? Na área de transferência, ó, deixo tudo do jeito que tá. Venho aqui em sistema, aí já dei a quantidade de memória, né, que ele precisa. Vou só tirar aqui o disquete e subir essa opção de disco e subir essa opção de HD e deixar o disquete desativado para baixo. O resto se mantém. Não preciso fazer mais nenhuma modificação aqui. Processadores. Eu aqui, no caso, eu tenho 8 CPUs. Então, eu vou colocar mais processadores. Vou colocar para essa instalação 4 processadores. Tá? Monitor normal. Não preciso de muita coisa. Armazenamento. Eu já disse lá quanto seria no máximo. E aí o resto das configurações eu não preciso nem ir lá olhar. Mas todas as configurações de um computador estão aqui, ó. Configuração de rede. Por que é NAT? Porque ele vai fazer um NAT direto para o meu computador, para a rede que já existe no meu computador. Portas seriais. Por enquanto eu não vou habilitar nenhum, eu não vou precisar de nenhum agora. Mas depois a gente pode desligar e habilitar portas seriais, inclusive as portas USBs. As USBs podem funcionar, eu vou mostrar depois. Lá no próximo semestre tem configuração específica para você enxergar a porta USB, e de resto não preciso mais aqui fazer nenhuma configuração, só dou um OK e salvar. Tá ok? Tudo tranquilo até agora? Só que até agora, observem o seguinte, pessoal, a gente tem uma máquina, mas é uma máquina vazia, essa máquina não tem sistema operacional. Todo mundo me acompanha nisso que eu estou fazendo. Não se preocupem, porque vocês vão poder ver esse vídeo, ver outros vídeos também no YouTube, além do vídeo que eu deixei no AVA, justamente para poder vocês treinarem isso até dar certo. Bassan, quer falar alguma coisa, Bassan? Não, professor, não. Só tô me vendo aqui. Muito bem. Aí, então, olha só. Agora que eu já criei a máquina, eu vou pedir para iniciar. Então, ó, quando eu vou iniciar, ele me aparece uma telinha aqui, ó, com a seguinte mensagem. Ó, qual é o sistema operacional que você quer instalar? Então, eu vou lá e vou procurar aquele Windows Ubuntu lá que eu achei. Então, eu vou fazer o caminho de novo, né, para vocês darem uma olhada. Então, eu vou aqui, ó,
e eu posso acrescentar, né, um caminho lá, no meu caso ali, eu coloquei lá no Downloads, né? Então eu viria aqui e viria acrescentar e procuraria na minha máquina aqui, ó, no Downloads, essa ISO do Ubuntu aí que eu iria usar. Como ela já está aqui, eu vou somente clicar nela, mas seria basicamente isso, tá? Então eu vou botar aqui, ó, Ubuntu, essa 2.59 aqui, dou um escolher, opa. Acho que eu cliquei aqui errado, peraí. Vou iniciar ela de novo aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui que ele foi uma travada aqui para mim, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. É porque a tela veio para trás aqui. Deixa eu puxar de novo as telas na ordem certa aqui. Tá. Então, ó, cliquei no Ubuntu. Vou dar um escolher. Então aqui, ó, aparece o Ubuntu e vou iniciar. Aí falha. O que é que acontece? Eu abri essa seção de máquina. Então, ó, detalhe, tá? Ele deu um erro. Ok, vamos ver o que é que foi esse erro. É porque, na verdade, a máquina já está rodando, pessoal. Ele já tinha clicado antes, tá? Eu acabei clicando 2 vezes. Mas, basicamente, ó, quando você dá um escolher iniciar, a máquina começa a rodar. Então, isso aqui é a inicialização do Ubuntu. Ele está pegando o disco, né, de inicialização, como se você estivesse instalando pela primeira vez no seu computador. Bom, leva um tempo, tá? Viu, Karen? Não, para quem tem o Linux, maravilha. Aí vai usar o seu Linux direto. Então, olha só. Tá vendo que surgiu aqui, ó? A telinha dele é a telinha do instalador, tá? Então, aqui, ó, eu vou aqui e vou puxar aqui para português. Português do Brasil, ó. Automaticamente, ó, ele já vai traduzir a telinha aqui para mim, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí na tela. Eu tenho as duas opções. Eu posso instalar o Ubuntu ou experimentar o Ubuntu. Para lá, quando a gente for fazendo semestre que vem, vocês vão clicar em instalar o Ubuntu. Eu não vou fazer isso agora, porque isso demora aí 30, 40 minutos. Aí nossa aula ia lá para meio-dia, tá? Mas eu vou clicar em experimentar o Ubuntu, para vocês verem aqui, ó, que ele vai usar essa mensagem de erro, acontece, mas ele roda, tá? Mas ele vai mostrar aqui a telinha igualzinha a do Ubuntu, tá? É assim que é a tela, só tá pequenininha aí, porque tem uma configuração que depois a gente tem que fazer para ficar vendo a tela total, tá? Mas para demonstrar a vocês que funciona, que o sistema está funcionando, eu vou então aqui acessar, ó, no navegador. Então no navegador eu vou escolher aqui, vamos botar no YouTube. Pronto. Ele entrou no YouTube. Tá vendo? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um sistema operacional instalado. Vocês vão ver que mesmo que eu aumente a telinha, ele continua pequenininho por causa daquela configuração de vídeo que a gente tem que fazer para poder ele ficar proporcionalmente correto, tá? Aí no vídeo que vocês estão lá, ele já mostra como é que... é uma das opções que ele mostra de como fazer para você rodar para aumentar, né? Para ficar em uma tela de 1920 lá por 700 e pouco, por 800 e tanto lá. Então, basicamente é isso.
tá? Que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tá vendo? Você acessa a internet, você pode acessar os arquivos do computador. Então, isso aqui é que eu queria mostrar para vocês. Eu tô no meu Linux aqui fora, tá? Ó, fora é meu outro Linux, que é o Linux Mate, que é o que eu estou usando agora nesse momento. E aqui é o Linux Ubuntu. Então, são dois computadores diferentes, pessoal. Esse computador aqui é um, e esse computador aqui de fora é outro. E cada um tem sua particularidade, sua rede, seus comandos. Se eu instalar um software aqui dentro, não instala aqui fora. Então, é para isso que serve uma máquina virtual. Então, esse aqui fica sendo o outro computadorzinho, tá? Para fechar, a gente não precisa desligar esse computador necessariamente. Eu vou pegar aqui, ó, e salvar o estado da máquina, que é como se eu deixasse ela ligada, mas apagada, né? Então, ó, quando eu faço isso, ele vai então conservar todos os estados, ó, de processamento, de memória, tudo que está rodando na máquina, para quando ela voltar exatamente desse ponto que parou. Eu não precisava fazer uma inicialização todinha do Linux de novo, tá? A gente vai notar que a gente só vai precisar fazer essas inicializações quando a gente realmente precisar. Você vai sempre ficar recuperando de onde parou a máquina, a não ser que precise, né? Então, ó, vai levar alguns segundos aqui até que ele vai fechar. Demora um pouquinho porque é a primeira vez, né? Mas aqui ele já está dando uma previsão em segundos aqui, ó, de quanto tempo vai levar para fechar. Pronto. Fechou a máquina, ó. A máquina está salva. Tá vendo, ó? E aqui, ó, eu tenho vários sistemas operacionais. Eu tenho aqui um Windows 10, ó. Tá vendo? Tem outro aqui, o Windows, que é o que eu uso quando eu preciso de uma coisa que só roda no Windows e não vai ter jeito de rodar no Linux. Eu tenho uma máquina virtual Windows aqui. E aí eu posso subir ela. O Windows é mais pesado aí, nesse caso, né? Demora um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Pronto, ó. Vocês veem, ó. Só que essa aqui, ó, ele já redimensionou, tá vendo? Porque eu já configurei antes. Então, ó, lá atrás tá rodando um Linux. Aqui na frente tá rodando um Windows, ó. Tá vendo? Então aqui eu posso ir, ó, acessar tudo do Windows direitinho. Então você fica com um computador onde você pode fazer experiências, né? Onde você pode fazer suas instalações. Vou fechar aqui também. E agora eu abro para perguntas de vocês, pessoal. Professor, numa máquina virtual dessa é possível fazer teste, por exemplo, de aplicativos suspeitos? Sim. Ou algo desse gênero? Sim. Por exemplo, instalar um vírus e nada acontece com o computador. Sim. Inclusive, a máquina virtual é criada para também esses testes, tá? Você pode fazer aí várias coisas que destruiriam um outro computador, e aí o que é que vai acontecer no máximo? Vai destruir a máquina virtual, aí você vai só criar outra para ver. Então, qualquer coisa que você queira acessar que tenha muito risco ou alguma coisa, você pode acessar dentro de uma máquina virtual. Agora, alguns detalhes, por exemplo, dependendo do que você for fazer, uma máquina virtual, por exemplo, não vai prevenir de você ser descoberto que é você utilizando um computador. Por quê? Porque o seu IP
está sendo visto, né, está sendo rastreado pelo seu provedor. Então, aí, termo de hacking, que é algo que eu não vou ensinar vocês, mas existem outras técnicas que você, para dificultar, saber que foi você que acessou daquela máquina, tá? Mas, normalmente, você pode testar, assim, vírus, essas coisas, tudo dentro da máquina virtual. Pedro, ensino nada. Por motivos éticos, como professor, eu não posso ensinar hacking a vocês, não. E eu também nem sei muito também, tá? Acho que ele está falando do vírus. Não. Então, pessoal, deixa eu falar com vocês o seguinte. Como critério de participação hoje, todo mundo que está dentro da sala, que esteve dentro da sala, nesse momento eu vou escanear e baixar aqui, tá, todos. E aí vocês vão ganhar 20 pontos, tá, pela essa participação de hoje, por estar aqui dentro da sala. Quem não ficou, eu vou dar uma olhada e ver se tem alguma justificativa. Mas para terminar e fechar mesmo a participação de vocês, eu queria que vocês acessassem no AVA, no dia da aula de hoje, lá tem um fórum parecido com aquele do link lá, né? Que é em tela única. E aí o que é que eu quero? Que vocês comentem lá dúvidas, sugestões, aquilo que vocês acharem interessante na aula, mas o que eu preciso é que todo mundo comente. Porque vai ser parte da atividade de participação comentar, tá? Qualquer comentário. Foi bom, isso aqui eu acho que pode melhorar, isso aqui, outro, o que vocês quiserem comentar. Mas desde que comentem, que é parte da nota, tá? Então eu vou entrar lá para mostrar. Então, na unidade 5, vocês vão ver, ó. Deixa eu botar aí só na tela aqui, tá compartilhado. Então, ó, unidade 5, né? Aqui, ó, no fórum, vocês vão clicar no fórum e aí tem uma discussão que vai ser única. Então, vocês vão né, enviar ou colocar uma discussão e aí vocês vão. Então, eu espero que todos coloquem isso aí. Até quando? Até, no máximo, segunda-feira. Façam esse comentário. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver. Não, mas não faz no chat, não. No chat eu respondo, Bassan. Mas faz nesse fórum, porque nesse fórum fica melhor para eu ver o coisa. Pode falar, Ceci. Diz, Floriano. Professor, porque assim, eu vou comentar o que nesse chat? Porque eu não tenho muita ideia do que falar lá, não. Não, fala o que você quiser, mas diz, por exemplo, na aula eu entendi direitinho o que aconteceu na aula, obrigado, professor, tudo bem, pronto, só isso. Ou, professor, eu tenho dúvida, porque faltou eu entender isso aqui, pode explicar de novo? Aí eu vou lá e vou comentar no chat, até segunda-feira. Ou, tipo, eu posso fazer uma pergunta também? Pode fazer uma pergunta, e aí o que eu souber eu respondo. Tá certo? Mas o importante é que vocês participem, porque a participação no chat é também no chat não, perdão, no fórum, tá? Viu, Bassan? Entendeu o que eu tô te dizendo? Eu vou te responder depois no fórum. Mas além do fórum, eu quero que você faça a pergunta, além do chat, perdão, eu quero que você faça no fórum lá. Que é para quando eu for avaliar, fica mais tranquilo. Entendido, Bassan? Entendi, professor, entendi. Beleza. Tudo tranquilo, então, pessoal? Falem aí para seus colegas. É preciso comentar lá no fórum, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tudo sossegado? Tudo bem? Digam sim aí no chat aí. Tá tranquilo, prof. Tranquilo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de hoje.
É uma pena que passou tão rápido, né? Mas semestre que vem, de novo, nossa aula, tá? E aí vai ser muito mais prática do que essa primeira parte que foi mais teórica, tá? Teve um pouquinho de prática, mas bem pouquinho. Então, um abraço a todos, bom final de semana. E aí, lembrem-se, comentem todos no fórum. Abraço a todos, então. Deixa eu só parar a gravação aqui primeiro.